Bom dia, bom dia, aleluia. Bom dia, Mari. Bom dia, Lu. Aleluia. Obrigada, Jesus. Dia 7, último dia desse propósito maravilhoso que o Senhor nos fez. E nós dissemos sim, aleluia, e nós permanecemos aqui, aleluia, nós vencemos a carne, aleluia, nós vencemos o cansaço do corpo, da mente, aleluia, glória a Deus, obrigada Jesus, glória a Deus. Eu acordei hoje assim, muito feliz. Bom dia, Rodrigo, aleluia, dia 7, último dia do nosso propósito. Nós começamos fazendo a oração que Jesus deixou como modelo, que foi em Mateus 6, o Pai Nosso, e nós vamos terminar. Bom dia, Adri. Vamos terminar esse dia de propósito de oração também orando e lendo uma oração que Jesus fez, uma das últimas orações que Jesus fez. E antes de eu ler João 17, eu quero encorajar você que participou aqui ao vivo ou também orou depois, junto aqui com a gente, que você continue semeando na sua vida uma vida de comunhão, de oração. Oração é falar com Deus. Oração não são palavras bonitas, bem pensadas, arquitetadas, não. Oração vem de um coração que deseja conhecer a Deus e falar com Ele. E o nosso melhor professor é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, Ele que guia os nossos lábios, Ele que nos dá esse espírito vivificado dentro da gente, Ele que nos leva com a nossa mente cativa à obediência de Cristo, para poder estar conectado com o coração de Deus e verbalizar aquilo que precisa ser verbalizado. A oração mais poderosa que você pode fazer, tem dias, é: Senhor, me ajuda, me ajuda. Jesus, me ajuda. E eu quero só deixar esse encorajamento para que a gente continue perseverando nesse lugar de oração, onde nós vamos falar, mas a gente também vai ouvir a voz dele, através da palavra, através de uma pessoa, através de um louvor. Deus, ele fala de diversas formas, de um sonho. E é isso. Aleluia, obrigada, Jesus. Nós vamos ler João 17. A oração sacerdotal de Jesus. Depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, E a vida eterna é essa, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti. Antes que houvesse mundo, manifestei o teu nome àqueles que me deste do mundo. Eram teus e tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens me dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviastes. É por eles que eu peço.
Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus estava intercedendo aqui enquanto ele ainda era homem. Que maravilhoso! Obrigada, Jesus. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, amado Jesus. Obrigado, amado Jesus, por ter derramado a tua vida preciosa naquela cruz, para que eu pudesse ter hoje um caminho livre, um caminho totalmente aberto, liberado à presença do Pai. O véu se rasgou, o sangue foi derramado e o véu se rasgou para que eu pudesse entrar neste lugar. E hoje nós estamos aqui. Obrigada, Jesus. Obrigada por ser o nosso intercessor, o sumo sacerdote, aquele perfeito Cordeiro que está diante do Pai hoje. O teu trabalho já poderia ter sido encerrado, Deus, na cruz, quando o Senhor morreu e ressuscitou. Mas o Senhor continua intercedendo. A tua palavra diz que o Senhor intercede para sempre por nós. O Senhor deixou a promessa do teu Espírito, o Senhor deixou o teu Espírito Santo, o Consolador,
o penhor da nossa salvação, aquele que estaria conosco para sempre, que nos ensinaria todas as coisas, que tem nos ensinado a orar como convém. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por nos guiar em tudo. Obrigado, Espírito Santo, por habitar em nós através do sacrifício de Jesus. Nós somos teus, somos tua casa, o teu templo, o lugar da tua morada, a casa terrestre, a tenda, Senhor, da tua habitação. Obrigada, Jesus, obrigada. Obrigada por nos dar acesso ao Pai. Obrigada por podermos chamar o Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, de Pai, de Pai. E assim foi como o Senhor nos ensinou a orar. O Senhor disse que quando orar, não se, quando orar, ore assim: Pai Nosso. E aqui nesta oração o Senhor continua nos ensinando a nos achegarmos diante da tua presença e dizer: Pai, 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 Pai. Essa única palavra, Pai, traz cura, porque quando nós falamos Pai, nós não estamos falando com uma parede, nós não estamos falando com ídolos feitos por mãos, nós não estamos falando com uma imagem própria, feita, criada na nossa cabeça, nós estamos falando com o nosso Pai. Pai, nós te reconhecemos como nosso Pai, Paizinho. A tua palavra diz que nós fomos adotados pelo Espírito da adoção. O Espírito da adoção, pelo Espírito podemos dizer: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada pelas orações feitas continuamente. Obrigada, Jesus, por interceder por nós. Obrigada, Jesus, por clamar, por ser nosso advogado perfeito diante do Pai, de apresentar a Deus as acusações, os pecados, as maldições, aquilo que nos prendia, a sujeira, aquilo que nos separava e que ainda tenta nos separar. Ah, Deus, porque esta carne aqui, este corpo aqui, ainda deseja o pecado e nós precisamos nos santificar e lutar contra ele todos os dias. Obrigada, porque o Senhor está sempre diante do Pai. E o Pai não nos vê, não vê o nosso pecado, mas vê Jesus, vê o teu sangue, porque é isso que somos diante do Senhor, remidos, justificados por causa do Cordeiro Santo de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada pela vida eterna. Obrigada por aquilo que o Senhor fez na cruz por nós. Obrigada por ter nos mostrado, Deus, o teu sacrifício. Obrigada por ter manifestado o nome do Pai para nós. Obrigada por ter nos dado a palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a palavra e nós recebemos. Obrigada, Jesus, porque o Senhor deixou palavras de vida eterna e nós cremos e nós reconhecemos que o Pai te enviou. Esse é o Evangelho, esse é o Evangelho, esse é o verdadeiro Evangelho, este é o verdadeiro Evangelho que nós cremos que o Pai nos amou, que o Pai nos enviou o Filho e que o Filho morreu na cruz para nos dar vida eterna e ressuscitou e vai voltar. Obrigada, Jesus. Esse é o Evangelho, não há outro. Não há outro.
uma só cruz, uma só palavra, um só coração, um só. Faz-nos um, Senhor. Faz-nos um. Eu quero, Pai, repetir a oração que Jesus fez, pedindo ao Pai que nós pudéssemos sermos um, Senhor. Que nós pudéssemos ser um em Cristo. Como Cristo era com o Pai, como Cristo fazia e falava e se movimentava somente por aquilo que o Pai falava. Senhor, é assim o nosso desejo hoje, Pai, como filhos e filhas, como igreja, como sacerdotes, Pai, diante da Tua presença, Pai. Cada homem e cada mulher, Senhor, hoje, diante da Tua presença, Pai, nós queremos ser um. Nós queremos ser um. Jesus desejou e clamou ao Pai que fôssemos um, assim como Ele era um com o Pai, para que o mundo nos conhecesse. Foi isso que Jesus disse. O mundo, as pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus, eles vão conhecer através da nossa unidade, da nossa união, da nossa comunhão com o Pai. Quando nós falarmos a mesma linguagem, quando a religião não mais nos separará, quando mais o legalismo não mais nos separará do Pai, quando nós pararmos de falar aquilo que achamos, o conhecimento humano, a sabedoria desse mundo, quando nós começarmos a falar aquilo que Jesus falava. Jesus falava só aquilo que o Pai falava. Jesus só queria saber aquilo que o Pai pensava. Jesus queria cumprir somente a vontade do Pai. E Ele foi o nosso exemplo, Ele deixou para nós este exemplo. Ele deixou para nós a possibilidade de viver uma vida santa aqui na terra. Ele abriu o caminho, Ele deixou as pegadas, Ele deixou os ensinamentos, Ele deixou o sangue, Ele deixou o Espírito. Nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, nos lembra das palavras de Jesus, nos lembra daquilo que Ele ensinou, nos capacita a compreender o que está aqui, Jesus. Dá-nos um só coração, Pai. Dá-nos um só coração, uma só forma de pensar. Senhor, o Senhor ainda deseja tirar do caminho aquilo que tem nos separado como igreja, como noiva. Senhor Jesus, o Senhor vai voltar para uma noiva madura, criança não se casa. Deus, que nós abandonemos o lugar, Senhor, da infantilidade espiritual, que nós passamos, Senhor, desse lugar de sermos imaturos, aqueles que não manejam bem a palavra da justiça, que não conhecem a Tua palavra, deixar de beber comidinha, papinha, leite e nos alimentar de alimento sólido. Porque o Senhor vai voltar para uma igreja madura, o Senhor não vai se casar com crianças, com adolescentes, mas o Senhor vai se casar com uma igreja madura, que anseia, que aguarda. Uma noiva, ela não fica andando por aí despreocupada, sem pensar na data do casamento, mas uma noiva, ela providencia aquilo que é necessário para se casar. Quando alguém está para se casar, é se pensado nos detalhes, no lugar, na roupa, nos detalhes, no sapato, na maquiagem, no penteado, na comida que vai ser servida, nos convidados que vão ser convidados, nas flores, no fotógrafo, na filmagem, na música, no voto que vai ser lido no altar. Senhor, e nós como noivas, nós estamos despreocupados, nos flertando com outros amores, marcando outros encontros. Muitas vezes
adulterando e se deitando com outros. Tem piedade de nós, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor. Nos perdoa, purifica a tua igreja, Deus. Ah, Senhor, purifica a tua casa, a tua igreja. Nós somos a igreja de Cristo. O Senhor só vai voltar quando estivermos preparados. Tem misericórdia de nós, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por desejar mais outras coisas, a solteirice, do que o casamento. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos por amar mais as coisas deste mundo do que amar aquilo que o Senhor deixou para nós, o tesouro eterno. Buscar em primeiro lugar o reino e tudo lhe será acrescentado. Onde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro. Onde está o nosso coração, Senhor? Muitas vezes o nosso coração está em apenas correr, produzir, conquistar, correr atrás do vento, Senhor. Ah, Deus, tem misericórdia de nós, Pai, nos perdoa por desejar mais as coisas deste mundo do que desejar aquilo que a traça não vai corroer, aquilo que é eterno. Quando Jesus orou, ele levantou os olhos ao céu. Nos ajuda a levantar os nossos olhos aos céus e a olhar e a preservar e a guardar dentro do nosso coração aquilo que o homem não vai nos tirar, aquilo que a traça não vai corroer, aquilo que o fogo, quando vier provar as nossas obras, não vai queimar. Não queremos te entregar palha, não queremos te entregar algo que vai ser, Senhor, consumido, mas nós queremos te entregar a obediência, Pai, da tua palavra, aquilo que vai ficar, Senhor, como coroas que vamos colocar diante da tua presença, Pai. Ó Pai, faz-nos um, Pai, faz-nos um, Senhor, para que a nossa alegria seja completa. Ah, Senhor, faz-nos um, que nós sejamos um. Esse foi o desejo de Jesus, faz deles um, para que a nossa alegria seja completa. Ah, Senhor, que a tua alegria, que o teu óleo de alegria esteja sobre nós. Virá um tempo, Senhor, e esse tempo já está sendo o agora, que nós seremos odiados por causa de Ti, rejeitados, humilhados. Nos capacita, Espírito Santo, a não amar a nossa vida mais do que amar a Ti, Jesus. Vai chegar um tempo onde nós vamos precisar escolher se realmente cremos em Ti, Pai, e vamos permanecer, ou se nós vamos, Senhor, nos dobrar, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, Faz-nos um contigo, Pai, faz-nos um contigo. Ensina-nos a andar em comunhão, ensina-nos a andar em unidade, ensina-nos a amar, Pai, o diferente, aquele que está perdido, que carece, Deus, de salvação. Pai, quebra toda divisão, Senhor, quebra toda narrativa de divisão, quebra, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos separa, Pai. Nos ajuda, Deus, a escolher o caminho do amor, Pai. Nós vamos ser conhecidos pelo mundo quando amarmos, Pai. Quando amarmos com o Teu amor, não com a medida que medimos, não com este amor humano, imperfeito que nós estabelecemos, esses padrões de amor, mas o amor da Tua palavra, o amor que o Senhor deixou para nós como exemplo, Pai. O amor sacrificial, Pai. Amar quando nós não temos nada a receber de volta.
porque o amor, ele não pensa nos próprios interesses. Amar, Senhor, quando não vamos tirar vantagem nenhuma daquilo. Amar, Senhor, suportar, porque o amor tudo suporta. Amar aquele que é difícil, aquele que não deseja, Deus, estar muitas vezes na tua presença, mas que está ferido, clamando por ajuda. Ajuda-nos a amar, Senhor. Ensina-nos a amar como o Senhor amou, Pai. Ensina-nos a amar como o Senhor amou. Ah, Senhor Jesus, o Senhor orou e pediu para que nós fôssemos santificados na verdade. O Senhor orou, Jesus, e pediu que não nos fosse tirado do mundo, mas que o Senhor nos guardasse e nos livrasse do mal. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Ah, Senhor, santifica-nos da tua verdade. A tua palavra é a tua verdade. Foi isso que Jesus disse. O Senhor Jesus se santificou em nosso favor. Que nós também possamos ser santificados na verdade. Que nós possamos nos santificar na verdade. Senhor, dá-nos fome da tua palavra. Senhor, a partir de hoje, Deus, nós não vamos mais dar desculpas e dizer que nós não entendemos o que está escrito aqui. Senhor, nos capacita a ler o mesmo versículo por uma semana. O Senhor não tem pedido para nós saber tudo que está aqui dentro de uma vez. É impossível, Senhor. O Senhor é a sabedoria insondável. Nós vamos eternamente, Senhor, ter algo a aprender contigo, Pai. Nós nunca vamos saber tudo, Senhor. Nunca. Mas a tua palavra é alimento diário. Ah, Senhor, nos ensina a ouvir a tua palavra e a praticar a tua palavra. Nós não queremos ser, Senhor, como aquele que Jesus ensinou em uma parábola, que olha no espelho e logo se esquece da sua imagem. Não, Senhor, nós queremos construir algo sólido contigo, um relacionamento sólido. Que todo dia nós possamos ler esta palavra e guardá-la no nosso coração, mesmo que seja um versículo por um mês, um ano, 2 anos, até a gente entender o que está aqui, Senhor. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso orar essa frase todos os dias, todos os dias, todos os dias. Me lembrar que o Senhor é meu pastor, me lembrar que tu és o meu pastor, aquele que me ensina tudo, aquele que guia e pastoreia o meu coração. Senhor, que não haja mais desculpas, porque a santificação é nós que precisamos buscar. O Senhor Jesus já fez a parte dele, agora nós precisamos fazer a nossa. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos a todo dia levantar os nossos olhos como Jesus fez aqui e deixou como exemplo e dizer: Pai, hoje eu estou aqui na tua presença. Pai, hoje eu quero me santificar. Pai, hoje eu quero me alimentar da tua palavra. Pai, hoje eu quero ouvir a tua voz. Pai, hoje o que o Senhor tem para mim nesse dia? Pai, o que eu devo fazer hoje? Pai, o que o Senhor deseja que eu faça hoje? Pai, o que o Senhor deseja que eu abandone hoje? Pai, o que o Senhor deseja que meus olhos olhem hoje? Pai, o que o Senhor deseja que eu ouça hoje? Pai, o que o Senhor deseja que eu deixe de ouvir hoje? Pai, todos os dias, Pai, me ensina a ler a tua palavra. Pai, me ensina a tua verdade. Pai, me ajuda a vencer o pecado. Pai, me ajuda a abandonar os ídolos. Pai, me ajuda a escolher o Senhor. Pai, me ajuda a permanecer aqui no lugar da oração. Pai, me ajuda a lidar com meus colegas de trabalho. Pai, me ajuda a lidar com as perseguições. Pai, me ajuda, Senhor, a realizar
este projeto que o Senhor tanto tem pedido. Pai, me ajuda a obedecer aquilo que o Senhor já me pediu anos atrás e eu tenho escondido numa gaveta. Pai, me guia em tudo. Pai, não me deixa se perder. Pai, não me deixa ser enganado. Pai, eu quero te agradar como Jesus te agradava. Pai, eu quero cumprir a tua vontade como Jesus cumpriu. Pai, eu não quero mais os meus desejos, os meus sonhos, mas eu quero fazer aquilo que o Senhor já tinha planejado para mim antes da fundação do mundo, quando o Senhor já tinha desejado escrever a minha história no ventre da minha mãe. E no livro da vida, todos os dias que o Senhor traçou, Pai, nos ajuda. Pai, nos ensina. Pai, nos guia em tudo. Pai, faz-nos um só corpo, uma só cabeça, um só evangelho, um só Espírito, uma só cruz, um só Deus, Yeshua, Deus, Emanuel, socorro bem presente, um só Deus, o Deus de Cristo, o Pai de Cristo Jesus. Um só, faz-nos um, Pai. Faz-nos um para que o mundo nos conheça, para que o mundo te conheça, para que o mundo veja um só povo que ama, uma só bandeira, um só evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, por meio da palavra que nós falamos, muitos vão vir a crer. Aquilo que nós falamos precisa vir do coração do Pai, precisa vir da palavra. Nós precisamos parar de falar coisas da nossa cabeça. Nós precisamos parar de falar daquilo que é do nosso próprio entendimento e falar as palavras do Pai, conhecer o coração do Pai. Nos capacita, Espírito Santo, nos capacita, Espírito Santo. O mundo vai crer em nós quando falarmos sobre Jesus, que sejamos um. Pai, a minha vontade é que onde eu estou é um lugar, eles também estejam comigo. Senhor, leva-nos a este lugar. O Senhor já nos assentou neste lugar, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Este lugar, Senhor, de autoridade, este lugar onde, por causa do nome de Jesus, nós podemos dar ordens aquele que está doente ser curado. Por causa do nome de Jesus, nós podemos dizer a principados e potestades que saiam, expulsar demônios. Por causa do nome de Jesus e da autoridade que Ele nos deu, nós podemos, sim, mudar ambientes e profetizar e levar a palavra, e levar a verdade, e tirar os presos das prisões e libertar os cativos. Nós já estamos neste lugar. O Senhor já nos colocou neste lugar. Efésios 2:6. O Senhor nos assentou juntamente com Cristo nos lugares celestiais. Senhor, o Senhor desejou que nós estivéssemos neste lugar e nós hoje nos apropriamos deste lugar, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que nós possamos ter confiança de que nós estamos neste lugar, que nós possamos permanecer neste lugar, o lugar da comunhão, o lugar onde nós recebemos autoridade, óleo da unção na nossa cabeça,
comida na tua mesa, vinho, sermos cheios do Espírito, para cumprir o ID, para cumprir aquilo que o Senhor nos chamou, a grande comissão, fazendo discípulos, salvando, levando a salvação, levando a libertação, levando a transformação, expulsando demônios. Ora, baixê, cantará, baixiramasirabás. Ah, Senhor, nos apropriamos deste lugar, Senhor. Nos apropriamos deste lugar. Obrigada, Jesus. Muitos irão te conhecer. Muitos irão te conhecer. Tem mais, Senhor. Tem mais aqui, Senhor. Tem mais aqui. Esteja conosco, Jesus. Esteja conosco. Continue conosco. Continue conosco. Que a sua oração, Pai, que o teu penoso trabalho, que o Senhor receba a recompensa do teu penoso trabalho. Tu és digno, Senhor, de receber a recompensa do teu penoso trabalho. Tu és digno de receber. Tu és digno de receber a recompensa. Receba a recompensa, Cordeiro Santo. Tu és digno de receber, Tu és digno de receber, Tu és digno de receber. E hoje, Pai, eu quero consagrar, Senhor, este último dia diante da Tua presença. Eu quero orar, Senhor, por cada um que esteve aqui, por cada um que vai estar aqui, porque esses dias, Pai, nós fomos marcados pela Tua presença, pelo Teu Espírito. Aquilo que o Senhor gerou em nós, as sementes que o Senhor colocou em nós. Eu quero te pedir, amado Espírito Santo, continua regando com as águas vivas, que venha germinar, que venha crescer, Pai. Que o desejo de estar na Tua presença continue. Pai, que cada um, de acordo com aquilo que o Teu Espírito soprar e direcionar, continue buscando em Ti, Jesus. Em Ti, na comunhão da Tua presença, Pai. As direções, as respostas, a presença, o acalento. Deus, que o Senhor continue se revelando a cada um, aquilo que o Senhor tem no individual para cada um de nós. Que o Senhor continue a nos atrair para este lugar da comunhão. Crie em nós um coração puro, Pai. Em nome de Jesus, coloque em nós temor pela Tua presença, temor e reverência pela Tua palavra. Que o Senhor continue, Deus, gerando em nós o desejo de Te conhecer, Pai. Que os próximos dias, Senhor, sejam marcados por convites que o Senhor vai fazer para cada um de nós. Pai, nós não estamos apegados a métodos, a movimentos, Pai, que vêm e que vão, mas nós desejamos ouvir aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Eu não sei o que o Senhor vai me pedir, Pai, agora, né, nessa próxima estação. E eu não sei o que o Senhor vai pedir para cada um de nós, Pai. Mas nós queremos estar atentos à Tua voz. Nós queremos estar atentos aos Seus movimentos, Pai. Pai, que nós não desprezemos sonhos, que nós não nos desprezemos palavras que recebemos, que nós possamos colocar tudo diante da Tua presença, colocar à prova profecias, insights que muitas vezes temos. Quantas coisas o Senhor fala conosco que nós ignoramos. Ensina-nos a ser obedientes como Noé foi, Pai. Nós queremos andar contigo. Nós queremos aperfeiçoar, Deus, o lugar de ouvir a Tua voz. Nos ajuda, Senhor. Permaneça conosco, Pai. Nós queremos permanecer em Ti, Pai. Apesar das nossas limitações. Ser conosco nesses próximos dias, Pai. Eu profetizo um tempo diferente, Pai.
Eu profetizo uma nova estação, Senhor, na vida de cada irmão, de cada irmã. Eu profetizo fome e sede pela Tua presença, pela Tua palavra. Eu profetizo constância. Eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu profetizo, em nome de Jesus, no nome que tem todo o poder. Eu profetizo temporadas de jejum, de oração de madrugada. Eu profetizo, Senhor, curas e milagres, provisões, libertação, quebra de maldições. Em nome de Jesus eu profetizo em nome de Jesus. Portas abertas, portas fechadas. Em nome de Jesus, caminhos abertos e caminhos impedidos pelo Teu Espírito. Leva-nos ao deserto, Espírito Santo. Leva-nos aos lugares onde vamos aprender, Pai, a mortificar a nossa carne, a deixar o Espírito forte. Leva-nos, ó Deus. Continua fazendo convites a nós nesses próximos dias, Pai. Nós Te entregamos esse tempo de consagração, de busca. Tudo que foi gerado em nós, Pai, que permaneça, que possamos continuar cultivando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero também pedir para cada um de vocês que esteve aqui, que vai ouvir essa live depois, que você possa ser corajoso e corajosa e quem sabe, como Deus fez comigo, me apresentando amigos e amigas que me levam todos os dias para um lugar de oração. Faz um convite, comece a orar e pedir ao Senhor, Senhor, quem é que vai caminhar comigo nesse lugar de oração, nessa próxima temporada? Eu e algumas amigas, nós ficamos quase 2 anos orando em horários diferentes, porque eram mais de uma amiga, na madrugada, no começo da semana, fazendo jejum e oração juntas. Isso é tão precioso, tão precioso. Nós precisamos uns dos outros. Quem sabe aí na tua igreja você vai falar para o teu pastor, pastor, vamos fazer um movimento de oração, vamos orar mais, vamos chegar na igreja domingo de manhãzinha para orar mais, vamos abrir a igreja 2 horas antes e vamos orar mais. Quem sabe aí na sua cidade você vai começar esse movimento e vai convidar pessoas a orar contigo, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, seja de madrugada. O meu desejo, e eu creio que esse desejo é do Senhor também, que a gente pegue a mão de alguém, como nesse vídeo e nessa imagem, né, que o Senhor colocou no meu coração de 2 pessoas caminhando junto a um lugar. E Jesus, quando ele chegou em Jerusalém e ele virou aquelas mesas, ele deixou uma palavra. Ele falou, a minha casa será conhecida como casa de oração. O seu desejo é que nós sejamos a casa de oração. Em nome de Jesus, obrigada por ter permanecido aqui e que o Senhor, neste dia, guarde a tua vida, guarde a tua casa, que o precioso sangue de Jesus venha te cobrir, venha cobrir os seus, a tua casa. Que o Senhor Jesus venha te guardar na verdade, que o Espírito Santo continue falando ao seu coração, trazendo aquilo que Ele deseja revelar para você, te levando nesses lugares de cura, de comunhão. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada. Obrigada, Jesus. Amém, amém e amém. Amém, amém e amém.